Quando o milionário convidou a faxineira da empresa para o baile, ninguém levou a sério. Na verdade, foi uma piada cruel, uma aposta entre amigos ricos para ver se ela teria coragem de aparecer. Mas naquela noite, ela não apenas apareceu. Ela entrou como uma diva e, em menos de 5 minutos, transformou o salão inteiro em um palco de constrangimento, porque ali, no meio de ternos caros e sorrisos falsos, estava a mulher que ninguém respeitava e que, naquela noite, faria todos se calarem. Keisha Williams acordava todos os dias às 5 da manhã no seu pequeno apartamento no Bronx, onde o barulho constante do metrô servia como despertador natural. Aos 25 anos, ela já carregava nos ombros responsabilidades que a maioria das pessoas da sua idade nem imaginava existir. Sustentava a mãe doente, que lutava contra diabetes há 5 anos e ainda conseguia pagar as prestações mensais da faculdade de enfermagem que cursava à noite, depois de longas jornadas de trabalho que frequentemente se estendiam até às 10 da noite. Há 3 anos, trabalhava como faxineira na Hayes & Partners, uma das maiores e mais prestigiosas empresas de investimentos de Wall Street. Seus cabelos crespos, sempre presos em um rabo de cavalo simples e funcional, seu uniforme cinza impecavelmente limpo, apesar dos múltiplos usos, e seu sorriso gentil escondiam uma determinação de ferro que poucos conseguiam perceber. Para a vasta maioria das pessoas que circulavam pelos corredores elegantes da empresa, executivos, clientes importantes, visitantes influentes, Keisha era praticamente invisível, apenas mais uma funcionária da limpeza que aparecia discretamente depois do expediente para manter tudo perfeito. Durante esses 3 anos, ela havia desenvolvido uma rotina meticulosa. Conhecia cada canto do prédio, sabia exatamente quanto tempo levava para limpar cada andar e tinha um relacionamento respeitoso, mas distante com todos os funcionários. Nunca se atrasava, nunca reclamava das horas extras e sempre mantinha uma atitude profissional impecável, mesmo quando alguns executivos a tratavam como se fosse parte do mobiliário. Naquela manhã de terça-feira de outubro, enquanto limpava cuidadosamente o escritório principal no 55º andar, Keisha ouviu risadas altas e animadas vindas da sala de reuniões adjacente. Brandon Hayes, o herdeiro da empresa aos 38 anos, estava conversando entusiasmadamente com seus amigos de sempre sobre o baile de gala anual da elite de Nova York, que aconteceria no próximo sábado no legendário Plaza Hotel. Brandon era literalmente tudo que Keisha não era. Nascido em berço de ouro sólido, educado nas melhores escolas particulares do país, dono de carros esportivos que custavam mais que a maioria das pessoas, ganha em uma década inteira. Durante os 3 anos em que ela trabalhara, ali ele sempre foi educado com ela nos corredores, cumprimentando com um aceno de cabeça distraído, às vezes perguntando vagamente sobre seus estudos com aquele tipo de interesse superficial e bem-intencionado que pessoas ricas demonstram para se sentirem boas consigo mesmas. Vocês sabem o que seria absolutamente hilário? Brandon estava dizendo para Tyler Morrison, filho de um magnata do petróleo, e Marcus Wright, herdeiro de uma das maiores cadeias de hotéis de luxo da América. Sua voz carregava uma malícia divertida que Keisha nunca havia percebido antes. Se convidássemos a faxineira para o baile, imaginem só a cara dela tentando se misturar com nossa turma. Os amigos explodiram em gargalhadas que ecoaram pelo escritório de vidro. Tyler bateu na mesa de mogno importado. Cara, você é absolutamente terrível. Mas seria épico ver ela chegando lá com aqueles uniformes cinzentos dela. Não, vocês não estão entendendo. Brandon levantou a mão dramaticamente, seus olhos azuis brilhando com uma crueldade que fez o estômago de Keisha revirar.
Tem que ser melhor que isso. Vou fazer direito, com classe. Mandar um convite oficial, bem formal, dizendo que ela foi escolhida como funcionária do ano e que por isso merece participar do nosso baile anual. Ela vai ficar tão emocionada que nem vai desconfiar de nada. Marcos se inclinou na cadeira, parecendo ligeiramente desconfortável com a direção da conversa. Cara, isso é cruel, até para você. A garota é trabalhadora, sempre foi respeitosa, nunca fez mal para ninguém aqui. Exatamente por isso que vai ser tão divertido. Brandon se levantou empolgado, caminhando até a janela que oferecia a vista panorâmica de Manhattan. Ela vive nesse mundinho dela, limpando nossos escritórios todos os dias, provavelmente sonhando com uma vida que nunca, jamais vai conseguir ter. Vou dar a ela um gostinho desse mundo, só para mostrar dramaticamente onde é o verdadeiro lugar dela. Do lado de fora da sala, Keisha havia parado completamente de limpar, seu pano suspenso no ar. Seu coração disparou como um motor desregulado, e ela sentiu como se tivesse levado um soco devastador no estômago. Durante 3 anos inteiros, ela havia respeitado Brandon. Havia até desenvolvido uma espécie de admiração distante por ele. Sempre pensou que, apesar da diferença social gritante, ele era fundamentalmente uma pessoa decente e bem-intencionada. E como exatamente você pretende fazer isso? Tyler perguntou, ainda rindo da ideia. Simples e eficiente. Vou mandar minha secretária preparar um convite oficial, bem elegante, com papel caro e tudo. Vai estar escrito que ela foi escolhida como funcionária do ano e que por isso merece participar do nosso baile anual exclusivo. Ela vai ficar tão emocionada e grata que nem vai passar pela cabeça dela. Que pode ser uma pegadinha. Brandon voltou para a mesa, claramente se divertindo com cada aspecto da elaboração de sua crueldade. O melhor de tudo é que depois eu posso comentar com todo mundo como foi engraçado. Imaginem as histórias que vamos ter para contar. E se ela não aparecer? Marcos questionou, ainda parecendo desconfortável com toda a situação. Brandon riu com uma confiança suprema que deixou Keisha com vontade de vomitar. Ela vai aparecer. Podem apostar suas heranças nisso. Essas pessoas do subúrbio morrem de vontade de participar do nosso mundo, mesmo que seja por uma noite. Ela provavelmente vai gastar todas as economias dela num vestido barato de algum outlet. Vai chegar lá toda produzida pensando que finalmente conseguiu algum reconhecimento. E aí vamos gentilmente mostrar para ela que lugar de faxineira é limpando o chão, não dançando valsa com a alta sociedade. As gargalhadas que se seguiram ecoaram pelo escritório como uma sinfonia cruel de superioridade. Keisha sentiu lágrimas quentes queimarem seus olhos como ácido, mas forçou-se a não deixar nenhuma cair. Com movimentos mecânicos e automáticos, continuou sua limpeza e saiu discretamente da área, fingindo que não havia escutado absolutamente nada daquela conversa devastadora. 2 horas mais tarde, quando Keisha estava organizando seus materiais no depósito de limpeza no subsolo do prédio, Jéssica Martinez apareceu na porta. A secretária pessoal de Brandon era uma mulher loira e sofisticada de cerca de 30 anos, sempre vestida com roupas de grife caras e carregando uma aura de eficiência profissional que intimidava a maioria das pessoas que trabalhavam no prédio. Keisha, Jéssica chamou com um sorriso que parecia genuinamente caloroso e amigável. O Sr. Reis pediu especificamente para eu entregar isso para você, pessoalmente. Ela estendeu um envelope dourado e pesado, com o brasão oficial da empresa estampado em relevo elegante. Parabéns, querida. Você realmente merece este reconhecimento. Keisha pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente de nervosismo e expectativa. Por um momento breve e dolorosamente esperançoso, uma faísca de alegria genuína brilhou em seu peito cansado. Talvez ela tivesse entendido completamente errado a conversa que havia escutado. Talvez Brandon realmente a respeitasse e valorizasse seu trabalho dedicado todos esses anos. Abriu
o envelope cuidadosamente, como se fosse algo sagrado e precioso. Dentro havia um convite impresso em papel caro, com gramatura pesada, com letras douradas em relevo que praticamente brilhavam sob a luz fluorescente. Hayes & Partners tem o imenso prazer de convidar a senhorita Keisha Williams para o baile anual de gala, em reconhecimento por seus 3 anos de dedicação exemplar e incansável como nossa estimada funcionária do ano. O evento será realizado no Plaza Hotel, sábado 15 de outubro, às 19 horas. Traje rigorosamente formal. No final, a assinatura aparentemente autêntica de Brandon Hayes em tinta azul elegante. Keisha leu o convite 3 vezes consecutivas, cada palavra se gravando permanentemente em sua memória emocionada. Seu coração batia tão forte no peito que ela podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos, e por alguns segundos absolutamente mágicos, ela esqueceu completamente da conversa cruel e devastadora que havia escutado mais cedo. A emoção pura tomou conta dela como uma onda avassaladora. Funcionária do ano. Diz, 3 anos inteiros de trabalho árduo e dedicação incansável. Ela nunca havia recebido sequer um agradecimento formal, muito menos um reconhecimento público dessa magnitude. Oh, meu Deus do céu! Sussurrou para si mesma, levando a mão trêmula ao peito acelerado. Eu simplesmente não posso acreditar que isso está acontecendo. Jessica sorriu com uma expressão que Keisha não conseguiu decifrar completamente. Havia algo ali que parecia quase pena, compaixão, ou talvez apenas satisfação profissional por uma tarefa bem cumprida. O Sr. Hayes disse especificamente que você ficaria surpresa e emocionada. Ele realmente acredita que você merece esta oportunidade única e especial. Depois que Jessica saiu, deixando um rastro sutil de perfume caro no ar, Keisha ficou completamente sozinha no depósito subterrâneo e silencioso, segurando o convite dourado como se fosse feito do ouro mais puro e valioso do mundo. Por longos minutos preciosos, permitiu-se sonhar e fantasiar livremente. Imaginou-se entrando majestosamente no Plaza Hotel, conversando inteligentemente com pessoas importantes e influentes, sendo finalmente tratada como uma igual pela primeira vez em sua vida adulta inteira. Mas então, como um balde devastador de água gelada sendo despejado sobre sua cabeça, as palavras cruéis que havia escutado voltaram à sua mente com força total. Lugar de faxineira é limpando o chão, não dançando valsa com a alta sociedade. A realidade brutal a atingiu com uma força absolutamente devastadora. Tudo não passava de uma piada elaborada, cruel e calculada. Brandon Hayes não a via como funcionária do ano merecedora. Ele a via como entretenimento descartável para seus amigos ricos e entediados. Keisha se sentou pesadamente na cadeira velha e desgastada do depósito e finalmente permitiu que as lágrimas represadas caíssem livremente pelo seu rosto. Não era apenas a humilhação planejada que doía como uma ferida aberta e sangrante. Era a esperança pura e genuína que havia brotado em seu coração por alguns minutos preciosos. A esperança de que talvez, apenas talvez, seu trabalho duro e sua dedicação incansável fossem finalmente reconhecidos e valorizados. A esperança de que ela pudesse, por uma noite única, fazer parte daquele mundo de glamour e elegância que sempre observara de longe, como uma criança olhando uma vitrine de loja cara. Mas então, secando as lágrimas com determinação crescente, algo fundamental começou a mudar dentro dela. Uma chama diferente e poderosa começou a queimar em seu peito. Se Brandon Hayes queria tanto uma surpresa memorável, ela daria exatamente isso para ele. Uma surpresa que ele jamais, em toda a sua vida privilegiada, conseguiria esquecer. Na quinta-feira à tarde,
Quando o escritório já estava praticamente vazio e silencioso, Keisha estava terminando de organizar cuidadosamente seus materiais no depósito quando tomou uma decisão impulsiva. Decidiu passar pelo 55º andar uma última vez antes de ir para casa. Não conseguia tirar completamente a situação da cabeça, e uma parte masoquista e determinada dela queria confirmar definitivamente se tudo aquilo que havia escutado era realmente verdade, ou se talvez tivesse sido apenas um pesadelo, uma interpretação completamente errada de uma conversa inocente entre amigos. Quando chegou silenciosamente próxima à sala de reuniões familiar, ouviu novamente a voz inconfundível de Brandon ao telefone. Desta vez, ele estava completamente sozinho, falando animadamente com alguém do outro lado da linha, sua voz ecoando pelo escritório vazio. Cara, você absolutamente tem que aparecer para ver isso no sábado. Convidei a faxineira para o baile como piada e ela realmente mordeu a isca completamente. A gargalhada de Brandon era ainda mais cruel e despreocupada quando ele estava sozinho e relaxado. Minha mãe quase teve um ataque cardíaco quando contei a ideia para ela. Disse que eu estava sendo excessivamente malvado e desnecessário, mas consegui convencer ela que seria apenas uma brincadeira inofensiva para animar um pouco a festa. Keisha encostou-se cuidadosamente na parede do corredor, sentindo suas pernas fraquejarem perigosamente sob seu peso. Sim, ela vai aparecer com absoluta certeza. Jessica disse que quando entregou o convite, a garota ficou completamente radiante e emocionada. Provavelmente está em casa agora mesmo, gastando literalmente toda a economia dela num vestido horroroso de algum shopping popular do subúrbio. Mais risadas cruéis e despreocupadas. O melhor de tudo é que depois eu vou poder comentar com todo mundo sobre como foi engraçado e constrangedor. Imaginem as histórias hilariantes que vamos ter para contar nos próximos meses. A pessoa do outro lado da linha deve ter feito algum comentário ou pergunta, porque Brandon respondeu imediatamente: não, ela não vai desconfiar de absolutamente nada. Essas pessoas são incrivelmente ingênuas e confiantes. Além disso, mesmo que ela desconfie um pouquinho, a curiosidade e o desejo vão falar muito mais alto. Essas pessoas sempre querem desesperadamente ver como é nosso mundo exclusivo, mesmo sabendo no fundo que nunca, jamais vão conseguir pertencer a ele de verdade. Keisha sentiu uma náusea profunda e avassaladora subir pela garganta, ameaçando fazê-la vomitar ali mesmo no corredor elegante. Não era apenas uma piada privada entre amigos cruéis e entediados. Brandon estava planejando deliberadamente humilhá-la publicamente na frente da elite mais poderosa de Nova York e ainda por cima pretendia transformar sua humilhação em história engraçada para contar em futuras festas e reuniões sociais. Naquele momento crucial e definitivo, algo absolutamente fundamental mudou permanentemente dentro dela. A tristeza profunda e a dor lancinante se transformaram em algo muito mais poderoso e perigoso. Determinação pura, cristalina e inabalável. Brandon Hayes achava sinceramente que conhecia Keisha Williams. Achava que ela era apenas uma faxineira ingênua e sonhadora do Bronx que ele podia manipular e humilhar impunemente para seu próprio entretenimento. Ele estava prestes a descobrir da forma mais dramática possível o quanto estava completamente enganado sobre quem ela realmente era. Naquela mesma noite, Keisha chegou em casa no Bronx, com uma energia completamente diferente, pulsando em suas veias. O apartamento pequeno e modesto era, sempre mantido impecavelmente limpo e aconchegante, um reflexo direto da personalidade meticulosa de sua ocupante. Sua mãe, Dorothy Williams, estava na cozinha preparando o jantar simples de sempre. Frango assado com legumes temperados, a receita econômica que elas haviam
aperfeiçoado ao longo dos anos para ser simultaneamente nutritiva, saborosa e gentil com o orçamento apertado da família. Mãe, preciso urgentemente te contar uma coisa muito importante, disse Keisha assim que entrou pela porta, sua voz carregada com uma intensidade que Dorothy não reconhecia. Dorothy se virou imediatamente, seus instintos maternais aguçados, percebendo instantaneamente que algo significativo havia mudado no tom e na postura da filha. Aos 48 anos, ela lutava corajosamente contra a diabetes há 5 anos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência penetrante e força interior inabalável que havia transmitido geneticamente para Keisha. O que aconteceu exatamente, baby? Você parece completamente diferente hoje. Há algo em você que não consigo identificar. Keisha se sentou à mesa, familiar da cozinha, e contou absolutamente tudo nos mínimos detalhes. O convite inesperado, a conversa cruel que havia escutado, os planos elaborados de Brandon para sua humilhação pública, a intenção dele de transformar sua vergonha em entretenimento para amigos ricos. Falou sem parar por quase 20 minutos corridos, liberando metodicamente toda a dor acumulada e a raiva crescente que havia estado fermentando em seu peito. Secretamente, ela esperava que a mãe ficasse absolutamente furiosa com a situação, que a aconselhasse veementemente a não ir de jeito nenhum para aquele evento, que dissesse para ela procurar outro emprego imediatamente e esquecer completamente toda aquela situação humilhante e dolorosa. Em vez disso, para sua completa surpresa, Dorothy desligou calmamente o fogão, sentou pesadamente na mesa da cozinha e olhou direta e penetrantemente nos olhos da filha, com uma expressão que misturava orgulho ferido e algo que parecia quase diversão perigosa e calculista. "E você pretende ir mesmo assim?" perguntou com uma calma surpreendente que contrastava dramaticamente com a intensidade da situação. Eu acho que sim, mãe. Simplesmente não posso permitir que ele me humilhe dessa forma covarde e ainda finja que não aconteceu absolutamente nada. Não posso deixar ele pensar que pode fazer esse tipo de coisa com qualquer pessoa que considere inferior. Dorothy se levantou lentamente, com a deliberação de alguém que acabou de tomar uma decisão importante, e caminhou determinadamente até o quarto que elas dividiam no pequeno apartamento. Voltou alguns minutos depois, carregando cuidadosamente uma caixa de madeira antiga e ornamentada que Keisha não via há pelo menos 10 anos. A caixa estava coberta com uma fina camada de pó e parecia guardar segredos preciosos de uma época distante e quase esquecida. "Sabe, minha filha querida, existem algumas coisas muito importantes sobre nossa família, sobre nossa verdadeira história, que eu nunca te contei direito ao longo dos anos." Dorothy abriu a caixa com reverência quase religiosa, revelando cuidadosamente fotografias em preto e branco amareladas pelo tempo implacável, documentos oficiais antigos com selos e carimbos, e algumas joias que pareciam valiosas e sofisticadas demais para estarem escondidas em um apartamento modesto do Bronx. "Mãe, o que exatamente é tudo isso?" Keisha perguntou, sua curiosidade completamente desperta. Sua avó, minha querida mãe Sarah, não era simplesmente uma costureira comum e simples, como eu sempre permiti que você acreditasse ao longo de toda a sua infância. Dorothy pegou delicadamente uma fotografia grande e bem preservada que mostrava uma mulher negra elegantemente vestida, posando graciosamente ao lado de pessoas claramente muito ricas, poderosas e socialmente importantes. Ela trabalhou por 15 anos consecutivos como estilista pessoal, exclusiva e conselheira íntima de confiança para algumas das famílias mais poderosas, influentes e socialmente dominantes de Nova York durante os anos 70 e 80. Keisha pegou a fotografia com cuidado, quase reverencial, como se fosse um artefato histórico inestimável. Pela primeira vez em sua vida, ela realmente
Prestou atenção cuidadosa na semelhança absolutamente impressionante entre ela e a avó, que havia morrido quando ela tinha apenas 10 anos de idade. As mesmas maçãs do rosto altas e definidas, os mesmos olhos expressivos e inteligentes, a mesma postura, naturalmente elegante e digna, que parecia emanar confiança interior. Ela não apenas conhecia intimamente todos os segredos mais bem guardados da alta sociedade nova-iorquina, Dorothy continuou, mexendo cuidadosamente em mais documentos organizados. Ela literalmente moldou e educou algumas das mulheres mais poderosas desta cidade inteira. Ensinou etiqueta refinada, protocolo social complexo, como se vestir apropriadamente para cada ocasião, como falar eloquentemente em qualquer situação, como se comportar com graça natural em qualquer ambiente social imaginável. Ela era muito mais que uma simples funcionária. Era confidente pessoal, conselheira estratégica e frequentemente a única pessoa capaz de manter certas famílias poderosas completamente unidas durante escândalos devastadores, crises matrimoniais explosivas e colapsos financeiros potencialmente destruidores. Dorothy pegou cuidadosamente outro documento. Certificado oficial ornamentado com um selo dourado genuíno e carimbos oficiais. Ela até possuía certificação formal e reconhecida em protocolo internacional avançado. Trabalhou diretamente para esposas de embaixadores importantes, filhas de senadores influentes, herdeiras diretas de impérios industriais massivos. Keisha estava completamente atônita e sem palavras. Mãe, por que diabos você nunca me contou absolutamente nada disso durante todos esses anos? Porque sua avó me fez prometer solenemente que só contaria esses segredos familiares quando você realmente precisasse saber, quando estivesse genuinamente pronta para carregar e honrar esse legado poderoso. Dorothy sorriu com uma mistura complexa de orgulho maternal e nostalgia profunda. Ela sempre dizia profeticamente que um dia essas lições importantes, essa herança preciosa, seriam absolutamente úteis para alguém especial da família. Ela costumava repetir: Dorothy, nossa Keisha possui algo verdadeiramente especial dentro dela. Um dia, ela vai precisar saber exatamente de onde vem sua força natural. Dorothy voltou a mexer metodicamente na caixa mágica e retirou cuidadosamente um cartão de visita, amarelado pelo tempo, mas ainda perfeitamente legível. Montenegro Couture, Isabela Montenegro. Alta costura e consultoria social exclusiva. Fifth Avenue. Sua avó tinha uma melhor amiga muito especial, Isabela Montenegro. Elas trabalharam juntas intimamente por muitos anos produtivos. Isabela possuía uma boutique absolutamente exclusiva em Manhattan, que atendia exclusivamente a elite mais seleta e poderosa. Mesmo depois que sua avó morreu tragicamente, Isabela sempre disse sinceramente que se algum dia, em qualquer circunstância, alguma mulher da família Williams precisasse desesperadamente de ajuda, Keisha olhou fixamente para o cartão antigo como se fosse um artefato mágico de poderes sobrenaturais. Mãe, isso foi há mais de 15 anos. Ela provavelmente nem existe mais comercialmente, ou não vai se lembrar de... Nós, só existe um jeito definitivo de descobrir a verdade, baby. Dorothy pegou determinadamente o telefone fixo da cozinha com uma resolução que Keisha não via há anos. Vamos ligar agora mesmo e descobrir. Com o coração disparando como um motor descontrolado, Keisha discou cuidadosamente o número antigo com dedos trêmulos. Para sua completa e absoluta surpresa, alguém atendeu profissionalmente no segundo toque com uma voz calorosa e acolhedora. Montenegro Couture, boa noite. Como posso ajudá-la nesta noite? Oi, boa noite. Eu gostaria muito de falar com Isabela Montenegro, por favor. Eu sou neta de Sarah Williams. Houve uma pausa completa e absoluta do outro lado da linha. Um silêncio que durou pelo menos 10 segundos eternos e carregados de tensão. Sarah Williams,
A voz da recepcionista mudou completamente, adquirindo um tom de reverência e respeito profundo. A Sarah, que trabalhou intimamente com as famílias Rockefeller, Carnegie e Vanderbilt? Sim, exatamente essa pessoa. Meu Deus do céu! Por favor, aguarde um momento urgentemente. A senhora Montenegro definitivamente vai querer falar com você pessoalmente. Alguns segundos carregados de expectativa depois, uma voz mais madura, mais incrivelmente calorosa e acolhedora atendeu com emoção palpável. Querida menina, é mesmo você, a neta da minha querida e saudosa Sarah. Eu sou Isabela Montenegro. Nossa Senhora, como o tempo passou rapidamente. Keisha explicou cuidadosamente sua situação delicada, omitindo estrategicamente apenas os detalhes mais cruéis e humilhantes do plano elaborado de Brandon. Disse simplesmente que havia sido inesperadamente convidada para um evento social muito importante e precisava desesperadamente de ajuda profissional para se apresentar adequadamente. Claro, minha filha querida, claro que vou ajudar com todo o meu coração. A voz de Isabela estava visivelmente carregada de emoção genuína e memórias preciosas. Você pode vir aqui amanhã de manhã bem cedo? Vou cancelar absolutamente todos os meus compromissos importantes. Vou cuidar pessoalmente de tudo que você precisar. Sua avó uma vez salvou literalmente minha carreira inteira quando me ajudou decisivamente com um cliente extremamente difícil e poderoso. É muito mais que hora de retribuir generosamente esse favor imenso para a família Williams. Depois de desligar o telefone com mãos ainda trêmulas, Keisha e Dorothy se olharam em silêncio contemplativo por vários minutos longos, ambas processando cuidadosamente a magnitude de tudo que havia acabado de acontecer. Mãe, eu confesso que ainda estou com muito medo, Keisha admitiu finalmente, sua voz carregada de vulnerabilidade genuína. Medo especificamente do quê, baby? E se eu simplesmente não conseguir realizar isso? E se mesmo com toda essa ajuda profissional e especializada, eu ainda parecer completamente deslocada e inadequada? E se eles rirem de mim exatamente da forma que Brandon está planejando? E se eu só conseguir me humilhar ainda mais profundamente? Dorothy segurou firmemente as mãos da filha com uma força reconfortante e determinada. Keisha Williams, você passou 3 anos inteiros sendo completamente invisível e ignorada para essas pessoas superficiais. Eles te veem como apenas mais uma funcionária da limpeza anônima, alguém que não tem nome próprio, não tem sonhos pessoais, não tem valor humano real. Dorothy apertou as mãos da filha com intensidade crescente. Mas eu vejo uma jovem absolutamente inteligente que trabalha conscienciosamente o dobro de qualquer um deles, que estuda dedicadamente à noite depois de jornadas profissionais exaustivas para construir um futuro melhor, que cuida amorosamente da mãe doente sem jamais reclamar ou protestar, que possui mais classe natural e dignidade genuína no dedo mindinho do que eles possuem em seus corpos inteiros. Dorothy pausou deliberadamente, seus olhos maternais brilhando com uma determinação feroz que Keisha raramente havia testemunhado. Se você aparecer corajosamente lá e mostrar autenticamente quem você realmente é, não tentando desesperadamente imitar eles de forma artificial, mas sendo genuinamente você mesma com toda a elegância natural que herdou geneticamente da sua avó, não vai ser você que vai se sentir social e emocionalmente deslocada. Vão ser eles que vão finalmente perceber o quão pequenos, vazios e moralmente insignificantes realmente são. Na manhã crucial de sábado, Keisha acordou naturalmente antes mesmo do despertador tocar, com uma mistura complexa de nervosismo antecipado e determinação inabalável, correndo intensamente pelas suas veias como eletricidade pura. Tomou um banho longo e cuidadoso, fez uma oração silenciosa e sincera, pedindo força espiritual para sua avó falecida, e se despediu emocionalmente da mãe, com um abraço prolongado que durou muito mais tempo que o normal,
como se ambas soubessem intuitivamente que este dia marcaria permanentemente um divisor de águas na vida de Keisha. A viagem familiar de metrô até Manhattan nunca havia parecido tão longa e carregada de significado. Cada estação que passava metodicamente a levava geograficamente mais longe de sua zona de conforto conhecida e psicologicamente mais perto de uma transformação pessoal que ela ainda não conseguia imaginar ou visualizar completamente em todos os seus detalhes. O endereço cuidadosamente anotado da Montenegro Couture a conduziu até uma rua elegante e discretamente sofisticada, localizada estrategicamente perto da lendária Fifth Avenue, deliberadamente longe do movimento turístico caótico, mas inequivocamente posicionada no coração pulsante do luxo nova-iorquino mais refinado. A boutique ocupava majestosamente o térreo de um prédio histórico de pedra escura, com uma fachada modesta, mas sofisticada, que sussurrava classe genuína em vez de gritar ostentação vulgar. Quando Keisha tocou nervosamente a campainha dourada polida, uma mulher latina elegante de aproximadamente 60 anos abriu a porta pessoalmente, sem intermediários. Isabela Montenegro. Possuía cabelos grisalhos, penteados impecavelmente em um chignon clássico perfeito. Usava um conjunto de lã cinza que claramente custava mais que o aluguel anual de Keisha. E seus olhos castanhos profundos brilhavam simultaneamente com inteligência aguçada e calor humano genuíno. "Você deve ser Keisha", disse Isabela com uma voz melodiosa, carregada de emoção. E antes que Keisha pudesse sequer responder adequadamente, foi envolvida completamente em um abraço maternal caloroso que cheirava sutilmente a perfume francês caro e décadas preciosas de memórias compartilhadas. "Meu Deus do céu, você é absolutamente idêntica à sua querida avó quando ela tinha exatamente sua idade. É literalmente como estar vendo um fantasma querido e saudoso retornando à vida." A boutique interior era como entrar magicamente em um pequeno museu privado da moda internacional de alta qualidade. Vestidos cuidadosamente selecionados de diferentes épocas históricas, pendiam organizadamente em araras meticulosamente organizadas por cor e estilo. Tecidos luxuosos importados estavam artisticamente dispostos como verdadeiras obras de arte têxtil. Manequins profissionais exibiam criações exclusivas que claramente nunca haviam visto o interior de uma loja comercial comum. Cada peça individual contava silenciosamente uma história única de elegância atemporal e sofisticação genuína. Isabela notou imediatamente o olhar impressionado e ligeiramente intimidado de Keisha, percorrendo admirativamente o ambiente sofisticado. "Sua avó preciosa me ensinou pessoalmente a lição mais importante e transformadora da minha vida profissional inteira", disse Isabela calorosamente, guiando Keisha com gentileza até uma área especialmente preparada com espelhos de corpo inteiro e poltronas de veludo importado. Elegância verdadeira e duradoura não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que você possui em contas bancárias. Tem tudo a ver com conhecer exata e profundamente quem você é como pessoa e nunca jamais se desculpar ou se envergonhar por essa identidade autêntica. Isabela pausou deliberadamente, estudando o rosto de Keisha com olhos experientes e profissionais que haviam vestido e aconselhado algumas das mulheres mais poderosas e influentes do mundo inteiro ao longo de décadas. "Agora, minha querida menina, me conte honesta e completamente sobre este evento específico. E dessa vez, quero que me conte a verdade completa e sem omissões, sem esconder nenhum detalhe importante." Keisha hesitou momentaneamente, mas algo profundo no olhar caloroso e completamente não julgador de Isabela a encorajou a abrir o coração completamente sem reservas. Contou detalhadamente sobre Brandon, sobre a piada elaborada e cruel,
sobre como descobriu acidentalmente os verdadeiros planos dele, sobre a humilhação cuidadosamente planejada, sobre as intenções dele de transformar sua vergonha em entretenimento para amigos ricos. Conforme a história se desenrolava metodicamente, o rosto naturalmente gentil de Isabela se endurecia gradualmente até ela parecer uma rainha guerreira ancestral, se preparando determinadamente para uma batalha decisiva. Que pequeno miserável, absolutamente sem classe nem educação! Isabela bateu o punho delicadamente, mas com força na mesa de madeira maciça importada. Eu conheço intimamente essas famílias privilegiadas há décadas inteiras, querida. Conheço pessoalmente os segredos mais bem guardados, as fraquezas psicológicas, os esqueletos cuidadosamente escondidos no armário de cada uma delas. Seu olhar se tornou perigosa e estrategicamente determinado. Vamos dar a esse garoto mimado e mal educado uma lição profunda de humildade que ele nunca, jamais conseguirá esquecer pelo resto de sua vida privilegiada. Isabela passou as próximas 4 horas intensivas, transformando meticulosamente queixa com a precisão matemática e a dedicação artística de uma verdadeira mestra, trabalhando cuidadosamente em sua obra-prima definitiva. Primeiro, vieram as escolhas criteriosas do vestuário. Isabela a conduziu metodicamente através de dezenas de vestidos cuidadosamente selecionados, analisando profissionalmente como cada um interagia especificamente com o tom de pele de queixa, sua estrutura corporal natural, sua personalidade emergente. Disse Isabela finalmente com decisão absoluta, retirando cuidadosamente um vestido que parecia ter sido criado por anjos fashion especializados. Era um modelo deslumbrante, em vermelho forte e vibrante, que capturava e refletia luz de maneira quase mágica e sobrenatural. Elegante sem ser vulgarmente chamativo, sofisticado sem ser pretensiosamente exagerado, sexy sem ser inapropriadamente provocativo. Este vestido foi especialmente encomendado pela filha de um embaixador francês influente que cancelou o evento na última hora há exatamente 2 anos. Ele está aqui pacientemente esperando a pessoa absolutamente certa desde então. Isabela ajustou o tecido luxuoso, com mãos experientes e artisticamente treinadas. Acho sinceramente que finalmente encontrou sua verdadeira dona destinada. Depois vieram as lições intensivas e abrangentes de etiqueta social e comportamento refinado. Isabela não apenas ensinou tecnicamente como caminhar com graça, falar com eloquência e se comportar com naturalidade. Ela generosamente compartilhou décadas preciosas de conhecimento íntimo sobre as dinâmicas sociais complexas, as hierarquias não escritas e os códigos comportamentais secretos da elite nova-iorquina. Como segurar uma taça de champanhe para parecer completamente natural, mas nunca beber excessivamente. Como iniciar conversas envolventes com completos desconhecidos, de forma que eles se sintam genuinamente especiais e valorizados. Como responder diplomaticamente perguntas pessoais, sem revelar informações que você prefere manter privadas. Isabela conhecia não apenas as regras formais da etiqueta social tradicional, mas também as fofocas atualizadas, conexões familiares complexas, escândalos históricos cuidadosamente abafados e alianças políticas atuais de praticamente cada família importante e influente que estaria presente no evento exclusivo. O segredo fundamental, minha querida protegida, não é tentar desesperadamente impressionar ninguém através de performance artificial. É fazer com que eles queiram genuinamente e desesperadamente te impressionar através de sua autenticidade natural. Isabela aplicou uma maquiagem que era simultaneamente sutil e dramaticamente transformadora. Confiança genuína e inabalável,
é literalmente o acessório mais caro e valioso que existe no mundo inteiro. E você simplesmente não pode comprar em lugar nenhum. Você já possui essa confiança naturalmente. Só precisa conscientemente lembrar disso. Quando Isabela finalmente terminou seu trabalho artístico, já eram exatamente 5 da tarde. Keisha se olhou contemplativa no espelho de corpo inteiro e literalmente não reconheceu a pessoa que viu refletida olhando de volta para ela. Não era apenas a maquiagem profissional que realçava seus traços naturais de forma absolutamente perfeita, ou o cabelo artisticamente arrumado em um estilo que parecia casual, mas havia levado 1 hora inteira para conseguir, ou o vestido vermelho deslumbrante que custava mais que seu salário de 6 meses. Era algo fundamental e transformador em seus olhos, uma determinação feroz que ela nunca havia visto ou reconhecido antes. Uma consciência completamente nova de seu próprio poder pessoal que havia sido despertada pela primeira vez em sua vida. Agora, disse Isabela com satisfação maternal, entregando-lhe uma pequena bolsa de mão de couro italiano genuíno. Você está mais que completamente pronta para mostrar a esse menino mimado e mal educado quem realmente manda nesta cidade. Dentro da bolsa elegante, além dos itens essenciais cuidadosamente selecionados, Isabela havia estrategicamente colocado seu próprio cartão de visita profissional e algo mais. Um cartão especial que poderia mudar completamente o rumo da noite, mas isso seria uma surpresa cuidadosamente guardada para o momento absolutamente perfeito. Quando Keisha saiu da boutique transformadora, o sol estava se pondo majestosamente sobre Manhattan, pintando os arranha-céus icônicos de dourado e laranja vibrantes. O baile começaria oficialmente às 7, no legendário Plaza Hotel. Ela tinha exatamente 2 horas para chegar lá e reescrever completamente a narrativa que outros haviam tentado cruelmente criar sobre sua vida. Enquanto caminhava determinadamente pelas ruas movimentadas de Manhattan em direção ao ponto de táxi, Keisha sentia algo que nunca havia experimentado antes em sua vida inteira. Não era apenas confiança superficial ou nervosismo disfarçado. Era poder real, genuíno e transformador. O poder de surpreender completamente, de subverter expectativas sociais, de forçar pessoas a reconhecerem e confrontarem seus próprios preconceitos e ignorância sistemática. Brandon Hayes achava sinceramente que conhecia Keisha Williams. Ele achava condescendentemente que ela era apenas uma faxineira ingênua e sonhadora do Bronx, que ele podia manipular e humilhar impunemente para a diversão própria e de seus amigos privilegiados. Ele estava prestes a descobrir, da forma mais dramática e inesquecível possível, que não conhecia absolutamente nada sobre a mulher que havia subestimado tão terrivelmente. A transformação física e psicológica estava completamente completa, mas a verdadeira magia transformadora estava apenas começando a se desenrolar. O Plaza Hotel se erguia majestosamente na esquina icônica da Fifth Avenue, com Central Park South, suas incontáveis janelas douradas brilhando como joias preciosas contra o céu progressivamente escurecido de outubro. Uma fila impressionante e aparentemente infinita de carros de luxo, Bentleys, reluzentes, Rolls-Royces imponentes, Maseratis elegantes, desembarcava metodicamente passageiros vestidos com a elegância sem esforço aparente que só gerações consecutivas de dinheiro antigo e bem estabelecido conseguem produzir naturalmente. Keisha observou fascinada a movimentação social de dentro do táxi comum, forçando conscientemente sua respiração a manter um ritmo controlado e regular. Eram exatamente 7h15 da noite. Isabela havia sido estrategicamente calculista sobre o timing da chegada. Uma verdadeira dama nunca chega exatamente na hora marcada, querida. Deixe que todos se acomodem primeiro, estabeleçam seus grupinhos sociais familiares,
Depois, faça sua entrada memorável quando todos estiverem relaxados, vulneráveis e completamente desprevenidos. Mas Keisha sabia intuitivamente que havia outro motivo mais calculado e psicologicamente estratégico para chegar deliberadamente atrasada. Queria dar tempo suficiente para Brandon espalhar completamente sua piada entre os amigos, para que todos estivessem conscientemente esperando e antecipando o espetáculo de horror que ele havia prometido entusiasticamente. Quanto mais pessoas soubessem detalhadamente da expectativa, maior seria o impacto dramático da realidade. Tem certeza absoluta de que é aqui, senhorita? Perguntou o motorista do táxi, um homem porto-riquenho de meia-idade chamado Carlos, que havia notado o contraste óbvio e intrigante entre o endereço ultra-elite e o fato de ela ter entrado no carro no Bronx. Tenho absoluta certeza, respondeu Keisha com uma voz que carregava uma firmeza surpreendente que ela mesma não esperava possuir. O porteiro oficial do Plaza era um homem alto e impecavelmente uniformizado que havia trabalhado na entrada prestigiosa do hotel por mais de 20 anos. Seus olhos profissionais estavam meticulosamente treinados para avaliar instantaneamente o status social e financeiro de cada pessoa que chegava. Quando Keisha emergiu graciosamente do táxi comum, em vez de um carro de luxo, ele fez uma pausa quase imperceptível, seus instintos profissionais temporariamente confusos. Mas quando ela se endireitou completamente e ele pôde observar sua postura naturalmente elegante, o vestido vermelho que claramente custava uma fortuna, e especialmente a aura de confiança que irradiava como e campo de força invisível, sua expressão mudou imediatamente para o respeito profissional, reservado exclusivamente para a verdadeira elite estabelecida. Boa noite, senhorita, disse ele respeitosamente, abrindo a porta com uma reverência genuína, que era parte essencial do protocolo do hotel. Como posso assisti-la esta noite? Estou aqui para o baile anual da Hayes & Partners, respondeu Keisha elegantemente, entregando-lhe o convite dourado com movimentos que Isabela havia ensaiado meticulosamente com ela dezenas de vezes. O porteiro examinou o convite com atenção profissional detalhada e seu comportamento se tornou ainda mais deferente e respeitoso. Certamente, senhorita Williams, seja muito bem-vinda ao Plaza. Por favor, permita-me escoltá-la pessoalmente até o salão de baile. Enquanto caminhavam pelo lobby opulento, com seus lustres, impressionantes de cristal tcheco, mármore italiano autêntico e tapetes persas genuínos, Keisha forçou-se a manter a calma exterior que Isabela havia lhe ensinado meticulosamente através de horas de prática. Caminhe como se fosse dona do lugar, mas nunca como se precisasse provar isso para alguém. Ecoavam as palavras sábias da estilista em sua mente. O Grand Ballroom do Plaza era ainda mais impressionante do que Keisha havia imaginado em seus sonhos mais ambiciosos e fantasiosos. Lustres monumentais de cristal, bacará pendiam majestosamente do teto ornamentado com ouro, iluminando mesas decoradas com arranjos florais que provavelmente custavam mais que o aluguel de 3 meses de seu apartamento. O espaço respirava história palpável. Gerações de poder, influência e dinheiro haviam circulado por esses salões icônicos. Aproximadamente 200 pessoas circulavam pelo ambiente com a elegância natural de quem nunca precisou pensar conscientemente em dinheiro. Mulheres usavam joias que poderiam comprar casas inteiras. Homens vestiam smokings feitos sob medida por alfaiates de gerações. Todos se moviam com aquela desenvoltura específica da classe alta, nunca apressados, nunca ansiosos, sempre aparentemente no controle completo. Keisha fez uma pausa proposital na entrada, não por hesitação ou intimidação, mas por pura estratégia calculada. Isabela havia-lhe ensinado que uma entrada verdadeiramente memorável requeria timing cinematográfico perfeito. Ela precisava primeiro
localizar estrategicamente Brandon, avaliar a dinâmica social atual, entender exatamente como ele havia preparado o terreno para a humilhação que esperava orquestrar. Não demorou muito para encontrá-lo. Brandon estava posicionado estrategicamente perto do bar principal, cercado previsivamente por seu círculo habitual de jovens herdeiros que ela reconhecia das colunas sociais dos jornais. Tyler Morrison estava lá, filho do magnata petrolífero, usando um smoking que custava mais que um carro popular. Marcus Wright também estava presente, herdeiro da cadeia de hotéis de luxo, rindo alto demais da forma que jovens ricos fazem quando se sentem completamente seguros e superiores. Todos seguravam taças de champanhe Dom Perignon e suas posturas corporais gritavam expectativa maliciosa, controlada. Era óbvio que Brandon havia compartilhado todos os detalhes sórdidos de seu plano, e agora eles estavam aguardando o entretenimento prometido como crianças, esperando ansiosamente fogos de artifício. Cara, ela realmente vai ter coragem de aparecer? Tyler estava perguntando, tomando um gole generoso de champanhe. Quer dizer, mesmo sendo ingênua, ela não vai perceber que está completamente fora de lugar aqui? Vai aparecer, podem apostar suas heranças nisso. Brandon respondeu com arrogância suprema, seus olhos azuis brilhando com antecipação cruel. Jessica disse que quando entregou o convite, a garota ficou tão emocionada que quase chorou de felicidade. Provavelmente está em casa agora mesmo se contorcendo para entrar em algum vestido que achou na liquidação da Macy's. E você tem certeza de que organizou tudo direitinho? Marcus perguntou, parecendo ligeiramente menos confortável que os outros, mas ainda claramente disposto a participar do espetáculo planejado. Tudo perfeitamente organizado. Quando ela entrar aqui e perceber que está completamente fora de lugar, que ninguém vai falar com ela, que ela não sabe nem como segurar uma taça de champanhe direito, vai ficar tão constrangida que vai sair correndo. E aí teremos nossas histórias hilariantes para contar. Keisha respirou fundo e profundamente, sentindo uma mistura de raiva controlada e determinação feroz correndo por suas veias como combustível líquido. Era exatamente o cenário que havia imaginado, mas ouvir confirmado em detalhes ainda conseguia surpreendê-la com sua crueldade calculada e deliberada. Brandon não apenas queria humilhá-la, ele queria criar memórias dessa humilhação para entretenimento futuro. Mas ele havia cometido o erro fatal e irreversível de subestimar completamente quem era Keisha Williams e de onde ela realmente vinha. Decidindo que havia ouvido informação suficiente para seus propósitos estratégicos, Keisha começou a se mover pelo salão com movimentos deliberados e graciosos. Isabela havia lhe dado uma masterclass completa sobre como navegar eventos sociais de alto nível. Sempre cumprimente o anfitrião primeiro para estabelecer legitimidade, mantenha conversas breves, mas memoráveis para criar impressão duradoura, nunca demonstre estar impressionada com o ambiente, porque isso revela insegurança. Mas Keisha tinha suas próprias modificações estratégicas para esses planos clássicos. Ela se aproximou do bar principal, mantendo-se propositalmente fora do campo de visão, direto de Brandon, e pediu uma água com gás e limão ao barman, uma escolha que Isabela havia sugerido para manter a mente clara e evitar qualquer possibilidade de tropeços verbais. "Primeira vez no Plaza?" perguntou uma voz feminina, educada e curiosa ao seu lado. Keisha se virou elegantemente e encontrou uma mulher de aproximadamente 35 anos, loira perfeitamente coiffée, vestindo um conjunto Chanel que custava mais que um carro de luxo. Seu rosto era vagamente familiar. Keisha havia visto sua foto em revistas de sociedade e colunas sociais durante sua pesquisa. "Na verdade, não", respondeu Keisha com a calma que Isabela havia lhe ensinado. "Mas o Plaza sempre consegue ser especial, independentemente de quantas vezes você vem."
A resposta foi calculada para ser simultaneamente honesta e misteriosa, sugerindo familiaridade com ambientes de luxo sem fazer afirmações específicas que pudessem ser facilmente verificadas ou questionadas. A mulher sorriu, claramente intrigada pela resposta sofisticada e bem formulada. Eu sou Victoria Ashford. E você é... Keisha Williams. Ela respondeu simplesmente, estendendo a mão com a firmeza confiante que havia praticado exaustivamente. Williams. Victoria franziu a testa delicadamente, como se tentasse localizar o sobrenome em sua memória social meticulosamente organizada. Você não seria parente dos Williams de Boston, seria? Ou talvez os Williams que têm aqueles vinhedos famosos na Califórnia? Keisha havia ensaiado exatamente esse tipo de conversa com Isabella, que conhecia intimamente as dinâmicas sociais da elite e havia preparado sua protegida para navegar essas águas traiçoeiras com elegância natural. Não, sou de Nova York mesmo, respondeu Keisha, com um sorriso que conseguia ser simultaneamente caloroso e ligeiramente misterioso. Trabalho com desenvolvimento de potencial humano. A descrição era tecnicamente verdadeira. Como faxineira, ela literalmente desenvolvia e melhorava ambientes onde seres humanos trabalhavam e viviam. Mas sabia que Victoria interpretaria de uma forma completamente diferente e muito mais prestigiosa. Que área absolutamente fascinante! Victoria se inclinou ligeiramente para a frente, demonstrando o tipo de interesse genuíno que pessoas bem educadas mostram quando encontram alguém potencialmente interessante. Consultoria corporativa de recursos humanos? Algo nessa linha, Keisha respondeu vagamente, tomando um gole de sua água com gás. E você, Victoria? Ouvi dizer que está fazendo um trabalho interessante na área de arte contemporânea. O rosto de Victoria se iluminou como uma criança que acabou de ganhar o presente que mais queria. Ela absolutamente adorava falar sobre sua galeria de arte, e Keisha havia feito sua lição de casa na noite anterior, pesquisando extensivamente sobre os principais convidados que provavelmente estariam presentes no evento. Enquanto conversavam sobre tendências na arte contemporânea, Keisha notou que outras pessoas começaram gradualmente a se aproximar, atraídas pela energia positiva da conversa e pela curiosidade natural sobre qualquer rosto novo em um ambiente onde todos se conheciam há gerações. Era exatamente como Isabella havia previsto, com precisão cirúrgica. Numa festa cheia de pessoas que se conhecem desde a infância, alguém novo e genuinamente intrigante sempre atrai atenção como mel atrai abelhas. Foi nesse momento preciso que Keisha sentiu um olhar intenso e perturbado fixado diretamente em suas costas. Ela se virou sutilmente, usando o movimento natural de ajustar sua postura e encontrou Brandon Hayes parado a aproximadamente 10 metros de distância. Ele estava olhando diretamente para ela, com uma expressão que evoluía rapidamente de confusão total para reconhecimento gradual. E, finalmente, para algo que se parecia perigosamente com pânico controlado. O vestido vermelho forte havia funcionado exatamente como Isabella havia previsto. Era impossível ignorar, mas elegante demais para ser considerado inadequado. Capítulo 5. A revelação chocante. Brandon claramente não a havia reconhecido imediatamente. A transformação foi tão completa que ele processava a informação em camadas. Primeiro viu uma mulher elegante de vermelho conversando com a elite. Depois, algo no perfil pareceu familiar. Finalmente, quando seus olhos se encontraram, o reconhecimento o atingiu como um tsunami. Keisha sorriu. Não o sorriso submisso que ele conhecia, mas algo confiante e perigoso. Brandon caminhou em sua direção como um homem indo para o próprio julgamento. As pessoas subestimam o potencial dos outros baseadas em preconceitos. Keisha estava dizendo quando ele chegou. Keisha. A voz dele soou estrangulada. Ela se virou como se fosse um estranho. Olá, eu...
Nós trabalhamos, nos conhecemos? Perguntou com inocência teatral. Brandon não podia revelar que ela era funcionária na frente dessas pessoas. Ah, você deve ser Brandon Hayes. O grupo cumprimentou Brandon, mas ele estava visivelmente desestabilizado. Que empresa você disse, Keisha? Victoria perguntou. Trabalho para a Hayes & Partners. Que coincidência! São colegas? Sim, somos colegas, Brandon forçou. Que departamento? Operações. Mantenho tudo funcionando nos bastidores. Essencial, Victoria aprovou. Obrigada pelo convite, Brandon. Foi uma surpresa inesperada. A palavra fez Brandon arregalar os olhos. Ela sabia de tudo. Preciso cumprimentar outros convidados. Ele fugiu. A música começou. Um homem elegante de 50 anos se aproximou. Posso ter esta dança? Era Jonathan Reed, CEO de uma gigante tecnológica, o homem mais poderoso da festa. Jonathan Reed, ele se apresentou enquanto dançavam. Keisha Williams, é uma honra. Victoria disse que trabalha com desenvolvimento humano. Estou sempre procurando talentos. Você parece diferente das outras pessoas da Hayes & Partners, mais autêntica. Observei comportamento corporativo de perspectivas reveladoras. Como assim? Pessoas se comportam diferente quando acham que ninguém importante está vendo. Jonathan riu. Perspectiva invaluável. Tem cartão? Gostaria de continuar nossa conversa. Todos os olhares se fixaram neles. Jonathan Reed não dançava com qualquer pessoa. Quando a música terminou, mais pessoas se aproximaram. David Chen ofereceu consultoria. Maria Santos falou sobre direito trabalhista. Thomas Chen propôs programa de TV. Brandon finalmente se aproximou tremendo. Senhorita Williams, poderia falar comigo? Claro! O que gostaria de discutir? Gostaria de me desculpar publicamente. Meu comportamento foi inaceitável, cruel e infantil. O grupo silenciou, percebendo algo dramático. Você trabalhou 3 anos com dedicação e eu tentei humilhá-la por crueldade pura. Aceito suas desculpas, mas palavras são apenas palavras. O que quer dizer? Amanhã estarei na Hayes & Partners para reunião com RH sobre práticas discriminatórias. Brandon empalideceu. Sobre como funcionários são tratados diferente por posição social. Como informações são discutidas na presença de pessoas consideradas invisíveis. Comportamento inaceitável. Jonathan aprovou. Seria uma honra representá-la, Maria ofereceu. Por favor, não destrua minha família, Brandon implorou. Brandon, eu não vou destruir nada. Você fez isso sozinho, mas talvez eu possa aprender algo, qualquer coisa. Primeiro, treinamento sobre respeito para todos os funcionários. Segundo, fundo de bolsas de estudo. Terceiro, aprender que subestimar pessoas é sempre um erro. O grupo aplaudiu. Mas a noite tinha uma última surpresa. Isabela Montenegro apareceu discretamente, tendo conseguido acesso pelos fundos do hotel. Observara Keisha dominar a elite, mas era hora da revelação final. Com licença, posso interromper? Jonathan reconheceu. Montenegro Couture, você fez o vestido da minha esposa. E vejo que conheceu minha protegida, Keisha. Sua protegida. Keisha, é hora de contar toda a verdade. Keisha respirou fundo. A verdade é que não sou apenas neta de estilista. Minha avó, Sarah Williams, salvou famílias importantes de escândalos que poderiam destruir suas reputações. Isabela confirmou. Sarah era confidente íntima, conselheira estratégica, conhecia segredos que poderiam derrubar políticos. E ela deixou diários detalhados, 15 anos de conversas confidenciais, negócios questionáveis, escândalos, tudo documentado. Silêncio absoluto. Diários que foram deixados para Keisha. Jonathan quase derrubou a taça. Você tem acesso a 15 anos de segredos da elite? Entre outras coisas, mas nunca usaria para causar dano. Não sou como pessoas que acham humilhação divertida. O recado para Brandon era claro.
Mas essas informações me dão compreensão única de dinâmicas de poder. Empresários começaram fazendo ofertas. Em minutos, Keisha acumulou oportunidades que levam anos para conseguir. Eleanor Reis se aproximou respeitosamente. Subestimamos quem você é. Nunca é tarde para corrigir primeiras impressões. Isabela retirou um envelope antigo. Uma última coisa que sua avó queria que soubesse. Keisha abriu cuidadosamente. Documentação de uma conta bancária. Minha avó guardou dinheiro para mim. Investimentos com as famílias para quem trabalhou. Ela examinou. Há $500.000 aqui. Silêncio ensurdecedor. Brandon percebeu que havia tentado humilhar uma mulher com conexões, conhecimento e recursos financeiros. Jonathan formalizou. Sociedade na Reed Strategic. 20% da empresa, 400 mil anuais. David Chen, 500 mil mais equity como diretora. Thomas Chen, série de TV, sobre superação. Em 1 hora, Keisha passou de invisível para a mais disputada de Nova York. Brandon se aproximou chorando. Revelei algo podre em mim que nem sabia que existia. Brandon, você me deu o maior presente da minha vida. Como? Me forçou a descobrir quem sou, a parar de ser invisível. Eu destruí tudo. Você se revelou. Agora pode escolher aprender. Keisha anunciou sua decisão. Aceito a proposta de Jonathan, mas também criarei minha fundação. A Fundação Sarah Williams identificará potencial oculto em pessoas invisíveis, trabalhadores de limpeza, garçons, seguranças, pessoas ignoradas que podem ter talentos extraordinários. O salão aplaudiu. A ideia era revolucionária. Usarei 100 mil da herança como investimento inicial. Jonathan, a Reed Strategic doará 100 mil anuais. David, Chen Capital, 50 mil mais consultoria gratuita. Em minutos, $500.000 em compromissos anuais. 6 meses depois, a transformação de Keisha virou lenda. Sua consultoria era das mais procuradas. Rising Above inspirava milhões. A fundação transformara 200 vidas. Brandon perdeu a posição e começou do zero, aprendendo humildade. A experiência o transformou e 2 anos depois seria defensor dos programas de Keisha. A história inspirou mundialmente, provando que nunca se deve julgar por aparências. Em palestras, Keisha terminava. Nunca julgue pela roupa que alguém usa para trabalhar. Você pode estar vendo um diamante que só precisa ser polido. E nunca deixe outros definirem seu valor. A faxineira invisível se tornara inesquecível. Brandon tentou provar que ela não pertencia ao mundo dele. Ela provou que ele não merecia pertencer ao dela. 5 anos depois, Keisha falava na ONU sobre dignidade no trabalho. 10 anos depois, sua fundação operava globalmente. Às vezes, nossos inimigos nos fazem o maior favor. Nos forçam a descobrir quem realmente somos. Brandon, transformado e dedicado ao serviço social, pediu perdão novamente. Você já me perdoou, mas se perdoou? Estou tentando todos os dias. Continue tentando. É assim que nos tornamos humanos. A transformação de Keisha se espalhou além de Manhattan. Sua história se tornou símbolo de que circunstâncias não definem potencial. Sua consultoria revolucionou como empresas veem funcionários. Rising Above virou fenômeno cultural. A Fundação Sarah Williams expandiu nacionalmente, identificando talentos escondidos. Brandon, despojado de privilégios, descobriu o valor do trabalho honesto. A humilhação o ensinou humanidade. 2 anos depois, seria o maior doador da fundação. Eleanor Reis reconheceu que Keisha salvara a alma da família ao expor sua podridão moral. A Reis & Partners implementou os programas mais progressivos de Wall Street, virando modelo de inclusão. Isabela viu sua boutique se tornar centro de transformação, continuando o legado de Sarah Williams. Jonathan integrou Keisha como sócia plena. Sua metodologia, observar de baixo para cima, virou padrão da indústria. A maior transformação foi na própria Keisha.
Ainda acordava cedo, mas para reuniões de conselho, entrevistas, visitas à fundação. Nunca esqueceu as origens, mantendo o apartamento com Dorothy. 15 anos depois, Rising Above era estudado em escolas como exemplo de liderança autêntica. Em discursos, sempre contava como um convite cruel se tornou portal para a grandeza. Às vezes, nossos maiores inimigos nos fazem o maior favor, nos forçam a descobrir quem realmente somos. Na última vez que se encontraram, Brandon pediu perdão novamente. Você já me perdoou, mas se perdoou. Estou tentando todos os dias. Continue. É assim que nos tornamos humanos. A faxineira invisível se tornara a mulher mais influente de sua geração. Não por vingança, mas por elevação. Não destruindo inimigos, mas transformando-os. A melhor resposta à crueldade não é mais crueldade, é se tornar tão extraordinário que a crueldade se torna impossível. Do Bronx a Manhattan, de invisível a inesquecível, Keisha provou que grandeza nasce da coragem de se erguer quando tentam nos derrubar. Pelo mundo, outras Keishas descobriam sua força, inspiradas pela jovem que transformou humilhação em elevação, lágrimas em diamantes. O legado de Sarah Williams continuava através da neta que honrou todas as pessoas esquecidas que merecem ser vistas, valorizadas e celebradas. A menina do Bronx conquistara o mundo, e era apenas o começo. Às vezes, a vida coloca a gente em posições que parecem pequenas, mas não é o uniforme que define o valor de alguém. Keisha foi humilhada, ignorada,